A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é Miquel Cassiano. E sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal. Meus irmãos e irmãs, eu confesso a vocês que o devocional bíblico da tarde de hoje está de tirar o fôlego, pois o tema que vamos meditar nesta tarde é muito forte. É um tema polêmico e delicado, mas isso não tira do texto a sua profundidade espiritual, mas deixa o texto mais rico em conhecimento, demonstrando também o poder da graça de Deus sobre os pecadores. Então fique conosco até o final desse vídeo, porque o tema de hoje promete ser intenso do começo ao fim. No devocional Estudo Bíblico de hoje, vamos meditar sobre a mulher apanhada em adultério e meditaremos sobre o ódio dos escribas e fariseus por Jesus, qual era o objetivo principal dos escribas e fariseus ao levarem a mulher apanhada em adultério até Jesus, e veremos como muitas pessoas têm facilidades de apontar o erro ou o pecado dos outros e como Jesus pode mudar a vida de alguém, lhe concedendo uma segunda chance e perdoando o seu pecado. Para isso, vamos ler o texto da palavra de Deus, que se encontra no livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 6 ao versículo de número 9. E diz assim a palavra de Deus: Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. O primeiro versículo desse capítulo 8 nos mostra que Jesus estava no Monte das Oliveiras. E provavelmente Jesus tinha ido para o Monte das Oliveiras para orar a Deus, antes de ir para o templo ensinar a palavra. Após Jesus retornar do Monte das Oliveiras, o texto nos mostra Jesus dentro do templo ensinando aos ouvintes. E Jesus chamava tanta atenção em seu ensinamento que a Bíblia menciona que todo o povo vinha ter com ele para ouvir os seus ensinamentos. Isso acontecia porque Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas, conforme nos mostra o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28 ao versículo 29, que diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Voltando para João 8, ao lermos a Bíblia, perceberemos que o templo é lugar de adoração, de sacrifícios, de oração, e também o templo é um lugar de ensinamento da palavra de Deus. Mas, ao lermos o versículo 3 desse capítulo, podemos ver o profundo ódio e desrespeito que os escribas e fariseus tinham por Jesus, pois o texto diz: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. O que estava acontecendo aqui para os irmãos entenderem? Provavelmente alguém viu essa mulher adulterando e chamaram os escribas e fariseus para levarem o caso do adultério aos anciãos do povo, que nessa época eram homens escolhidos pelo povo pelo seu caráter, sabedoria e experiência para julgar causas civis e morais, aplicando a lei de Moisés, conforme nos mostra em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18 ao 21, onde você pode estar anotando o versículo para ler aí depois. Os escribas e fariseus, não sabemos se por ordem dos anciãos, levaram a causa da mulher até Jesus, que estava ensinando no templo, mostrando desrespeito a Jesus e sua mensagem pregada, como também a falta de preocupação com a mulher que tinha sido levada. Porém, nós sabemos que o templo não é lugar de julgamento,
não é lugar de confusão, não é lugar de condenação, não é lugar de morte de seres humanos. O templo é lugar de encontro com Deus, de perdão, de restauração, de recomeço e de segunda chance. Porém, esses homens, ao levarem a mulher até Jesus, tinham um objetivo principal. A mulher não foi levada a Jesus por zelo pela justiça, mas como parte de uma armadilha teológica. Ou seja, o objetivo principal deles não era matar a mulher e muito menos fazer Jesus libertá-la, mas era utilizar o problema da mulher para encontrar em Jesus uma brecha na lei para terem do que o acusarem. A pergunta deles não busca um julgamento legítimo, mas é uma pergunta que força Jesus a se comprometer em dar uma resposta, que seria ou contra a lei de Moisés ou contra o governo de Roma. Se Jesus mandasse eles soltarem a mulher, ele estaria indo de encontro à lei de Moisés. E se Jesus mandasse que eles apedrejassem a mulher, ele estaria indo de encontro ao governo romano, pois naquela época somente o governo romano poderia condenar alguém à morte. Aqueles homens também agiram com maldade contra a mulher, porque o texto diz que ela é colocada no meio, ou seja, sendo exposta publicamente. Isso mostra que os acusadores não demonstram compaixão nem pela mulher e nem por Jesus. Outro ponto importante nessa história é que, segundo Deuteronômio, capítulo 22, versículo 21 ao 24, o apedrejamento se aplicava a casos específicos, como por exemplo uma mulher casada ou noiva, e ainda assim ambas as partes deveriam ser julgadas, tanto o homem quanto a mulher. Porém, nessa passagem bíblica de João 8, o homem não aparece, e isso revela a hipocrisia dos que levaram a mulher. A gente observa aqui, meus irmãos e irmãs, que a fome e a sede que os escribas e fariseus tinham de prejudicar Jesus era tão grande, que eles não estavam preocupados com a exposição pública do pecado da mulher. Para eles, pouco importava se aquela mulher seria exposta ou não. Para eles, pouco importava se aquela mulher estava sendo humilhada ou não. Eles não se importavam se a mulher estava triste, se ela estava abatida, ou até mesmo com o desejo de tirar a sua própria vida. A única coisa que eles se importavam era de usar aquela mulher como uma armadilha para condenar Jesus. E do mesmo modo dos escribas e fariseus, também existem pessoas que têm uma sede e uma fome tão grande de prejudicar alguém, que elas não se importam se o pecado do irmão vai ser exposto ou não, e elas não se importam se o irmão vai ficar magoado, se o irmão vai se entristecer, se afastar da igreja, ou até tirar a sua própria vida. Elas simplesmente expõem o pecado das pessoas, dizendo assim: olha, tu viu o que fulano fez, tu viu como ela caiu, você viu como aconteceu, onde foi o lugar. Eu quero que você preste bastante atenção a algo que eu vou te dizer agora, neste momento. Se onde você congrega existe alguém que tem raiva de você ou ódio de você, saiba que esta pessoa ela vai fazer de tudo e vai se aproveitar de todas as oportunidades que ela tiver para prejudicar você. Portanto, fique atento e atenta. Não dê motivo para as pessoas armarem armadilhas contra você. E se acontecer de alguém armar contra ti uma cilada, saiba de uma coisa, que Deus é quem vai justificar você. Deus é quem pelejará por você. Não entre em confusão, não entre em briga, não entre em discussão. Deixe Deus trabalhar por você. Voltando ao texto, ao colocarem a mulher no meio e diante de Jesus, no versículo 4 e 5 de João 8, eles perguntam a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. A Bíblia não afirma com certeza o que Jesus escreveu, mas destaca o seu significado, o seu gesto. Ao se inclinar,
escrever na terra, Jesus tira a atenção da mulher e chama a atenção de todos para si. Ao escrever na terra, Jesus mostra claramente que não quer responder esta pergunta, recusando entrar no jogo acusatório. Porém, o versículo 7 nos mostra que eles insistiram para Jesus lhe dar uma resposta. Então Jesus desloca o foco da lei e traz o julgamento para a consciência moral dos acusadores. Veja que sabedoria de Jesus. Se eles queriam ouvir uma resposta, eles ouviriam a resposta de sua própria consciência. A expressão-chave do texto é: aquele que dentre vós, isso resposta de Jesus, está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A expressão sem pecado aqui que Jesus usa se refere à absoluta falta de pecado. Jesus os fez refletirem sobre suas próprias vidas. Ao ouvirem a resposta de Jesus, eles com certeza se lembraram dos seus pecados e viram que da mesma forma que a mulher era uma pecadora, eles também eram. Eles poderiam não ter cometido adultério como aquela mulher, mas eles estavam em débito com Deus. E ao ouvirem as sábias palavras de Jesus, todos se retiraram um a um, até que restou apenas Jesus e a mulher. E Jesus, se endireitando e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O texto ele nos ensina que todos nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus sobre as nossas vidas todos os dias. Por isso, não devemos expor ou apontar os pecados dos outros, humilhando e envergonhando-os como se fôssemos melhores do que eles. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe que não caia. Aqueles homens, ao levarem aquela mulher até Jesus, não imaginavam que para ela seria um encontro com Deus. Eles não imaginavam que naquele dia a mulher seria liberta do seu pecado e receberia uma segunda chance. Jesus não deu carta de autorização para a mulher pecar, mas ele disse: vai-te e não peques mais. Aqui também nós aprendemos que Deus sempre está disposto a perdoar-nos quando nós cairmos. Mas que esse perdão, para que este perdão seja executado, é preciso haver arrependimento em nossos corações e uma mudança de direção, ou seja, você precisa estar disposto ou disposta a deixar esse pecado praticado e não fazê-lo mais. Meus irmãos e irmãs, muito obrigado a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Se você gostou desse devocional e estudo bíblico, deixe o seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mais vídeos como este. Visite também nosso canal, existem muitos outros devocionais, vídeos devocionais aqui no nosso canal, estudos bíblicos da Palavra de Deus, histórias de personagens da Bíblia também, que com certeza vão edificar a sua vida. Amém, pessoal? Então, vejo vocês no próximo devocional ou no próximo estudo bíblico, e que Deus em Cristo vos abençoe.